Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados realiza em 2015 a terceira edição do seu ciclo de conferências. Na palestra Interdisciplinaridade e a História da Ciência, você confere a participação de 3 professoras, 2 da URGS e 1 da PUC São Paulo. Então, a minha intervenção é mais colocar temas que depois a gente pode discutir. Então, no colocar temas, então, em primeiro lugar, a linguagem, que precisa ser uma linguagem comum, ou se chegar a uma linguagem comum para a interdisciplinaridade. Quando eu era aluna da Química na URGS, então eu fiz na época o que se chama bacharelado, não tem mais isso, bacharelado com ênfases. Então, a minha ênfase era em Físico-Química. Então, no mesmo semestre, eu tive que fazer a disciplina de Termodinâmica na Física e a disciplina de Físico-Química 1 na Química, que tratava do mesmo tema, termodinâmica. A linguagem era totalmente diferente, era difícil unir uma à outra. Então, enquanto que na Química, se encontra muito isso na Química, livros que dirigem a matéria, enfim, a disciplina, de uma maneira fenomenológica. Então, usando história da ciência, usando filosofia da ciência até. A termodinâmica na Química era dada dessa forma, e na Física se iniciava com uma equação de estado e muita matemática em cima, e a gente ficava perdido naquela visão, assim, né, de estudante. Então, isso uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que eu, como professora na Química, de mais de 30 anos, pego um tema, quer dizer, vários temas eu poderia pegar, mas um tema que eu pegaria era o modelo atômico. E a gente pode dizer para os alunos, bom, o átomo e falar no modelo como se fosse um axioma, né? E só falar no modelo quântico, sem explicar toda a evolução, sem citar Kuhn, sem citar uma evolução científica, as diversas, que o Kuhn, inclusive, usava como exemplo, os modelos atômicos, né? E, então, eu também não vou dizer uma verdade, né? Mas o que eu vejo da minha experiência é que o aluno entendeu muito melhor o modelo atômico, se fazendo isso de uma maneira, usando a história da ciência, começando em Demócrito e indo até o modelo quântico, falando em Kuhn, falando em Bachelard, falando na epistemologia e chegando até o modelo quântico, né? Então, o químico entende que está tratando de um modelo e que ele é variável e que não é o que muitas vezes a gente escuta o aluno dizer assim, ó, a professora está chutando porque não está dizendo a verdade, ou o livro diz tal coisa e a professora está dizendo. Então, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a história da ciência tem que estar não só de maneira pedagógica no ensino, mas na pesquisa, porque, então, o pesquisador, que às vezes acha que história da ciência, então, não é para ele, está lá nas humanas, e eu estou fazendo a minha pesquisa aqui no laboratório, mas não consegue, às vezes, nem chegar numa inovação científica e tecnológica, porque não entende como era o pensamento do pesquisador anterior. Então, é uma coisa interessantíssima, isso sempre me chamou a atenção como pesquisadora, ler artigos do século XIX sobre o tema. A abordagem científica, a evolução do pensamento científico aí dá para ser vista, porque a abordagem do mesmo tema, a maneira que um pesquisador relatava uma experiência científica no século XIX é totalmente diferente de como um pesquisador relata sua pesquisa hoje, né? Às vezes na mesma revista. Por exemplo, no Journal of American Chemical Society, que é que existe desde o início do século XX, né, até hoje. Então, são coisas a ser discutidas. Então, acho que a minha intervenção é nesse sentido, e depois a gente segue o debate.
Pode seguir. Então, eu passaria agora a palavra à professora Raquel Wise, do Departamento de Sociologia. Muito boa tarde. Gostaria de começar agradecendo o convite do professor, colega José Vicente, dizer que é um prazer estar na companhia das colegas. Eu vou fazer um movimento, expor aqui uma questão que é parecida e diferente com a questão que as colegas acabaram de tratar. Digamos assim, eu vou partir de uma coisa, vou sair desse domínio mais geral e vou trabalhar um tema muito particular que diz respeito aos desafios impostos pela prática da interdisciplinaridade, né? A proposta desse painel é a interdisciplinaridade na história das ciências. E o meu argumento é que compreender a história das ciências é fundamental para a gente entender certos limites ao debate contemporâneo em relação a um tema específico, né, que são as abordagens sobre a moral. Então, eu sugiro como tema isso, desafios da relação entre ciências biológicas e ciências sociais na compreensão da moralidade como um fenômeno complexo. O ponto de partida da construção desse argumento foram as próprias dificuldades enfrentadas no processo de tentativa de compreender a moralidade como um fenômeno complexo. Eu trabalho na área de sociologia da moral. O resultado do que eu vou apresentar aqui hoje é produto de um trabalho em parceria feito com o professor do Departamento de Ciência Política, professor Paulo Pérez, e nós, ao tentar compreender a moralidade como um fenômeno complexo, ou seja, multidimensional, nós partimos do diagnóstico de que seria de fundamental importância incorporar nas nossas pesquisas as descobertas feitas por outras áreas do conhecimento, né, especialmente da filosofia e da biologia evolucionária e das neurociências. E, nesse movimento inicial, nós nos deparamos com uma primeira dificuldade, que é a completa ausência de um vocabulário compartilhado. Nós, dizendo as mesmas coisas, usando os mesmos conceitos, queremos dizer coisas diferentes. Então, antes de avançar qualquer possibilidade de uma agenda de pesquisa compartilhada, nós buscamos reconstruir a história desse não diálogo, a história dessa ausência de um vocabulário compartilhado. E aí, nesse caminho, nós descobrimos coisas muito interessantes, né? A primeira delas é que a história do diálogo entre, vou chamar de ciências sociais ou sociologia, mas a gente poderia incluir também a antropologia aqui, de algum modo também a ciência política, a história do diálogo das ciências sociais com as ciências biológicas é muito antigo, né? Na verdade, talvez a publicação dos trabalhos do Darwin seja o ponto de partida desse movimento de diálogo, que foi muito complicado, né? No primeiro momento, a sociologia que viria a ser assim, os precursores da sociologia se aproximaram da teoria darwinista de uma forma muito problemática, né? No contexto do que hoje nós chamamos de darwinismo social. E essa vertente sociológica das ciências sociais foi duramente combatida pelos autores que vieram logo depois, porque era uma tentativa não muito bem refletida de incorporar premissas do darwinismo e aplicá-la à dinâmica das sociedades de uma forma teleológica. Era conceber a dinâmica das sociedades como se ela seguisse exatamente a mesma dinâmica das sociedades de outros seres vivos, né? Esse é um lado da questão. E aí, já nesse momento, se colocou uma barreira, né? Pela crítica que se fez ao darwinismo social, se colocou uma barreira entre ciências sociais e ciências biológicas. A gente não pode misturar as coisas, porque isso vai servir para justificar todo tipo de intervenções eugênicas e assim por diante, né? Então, esse foi um primeiro momento de tensão. Ao mesmo tempo em que havia esse movimento complicado de incorporação das ciências sociais por parte do conhecimento das ciências biológicas, há também uma tentativa, não uma tentativa, né? Há
o próprio darwinismo coloca questões que posteriormente vão ter reflexos importantes na discussão sobre a moralidade, que é a questão da existência do altruísmo, né? A ideia, se o darwinismo coloca que a evolução se dá pela sobrevivência daquele que é melhor adaptado, como um comportamento altruísta poderia permanecer com o decorrer do tempo? Ou seja, como indivíduos que se autossacrificam podem ser de tal modo bem adaptados que ele, se autossacrificando, ele consiga evoluir, né? Isso coloca um paradoxo. A explicação do que é chamado de comportamento pró-social ou de comportamento altruísta. E aí tem toda uma linhagem no âmbito da biologia evolucionária que tenta dar conta desse dilema. E aí tem coisas muito interessantes produzidas sobre isso, né? Eu vou só fazer uma citação aqui que qualifica um pouco o que é chamado de altruísmo nesse contexto. Para a gente, daqui a pouco, isso vai fazer um pouco mais de sentido. É uma citação do Sober e Wilson. Eles dizem o seguinte: os biólogos evolucionistas definem o altruísmo em termos da sobrevivência e reprodução, de modo que um comportamento altruísta, quando aumenta a adaptabilidade dos outros e diminui a adaptabilidade do ator. O desafio para o biólogo evolucionista consiste em mostrar como comportamentos autossacrificiais podem evoluir a despeito do fato do indivíduo pensar ou sentir enquanto ele executa a ação. Então, a gente tem aqui uma definição de altruísmo enquanto sacrifício de si mesmo, como o indivíduo que sacrifica vai conseguir se reproduzir e evoluir, se, na verdade, tudo o que ele faz é negar a sua própria existência. Então, a partir disso surge todo um debate, e lá pelas tantas, esse debate é de tal modo complexificado que a noção de altruísmo passa a ser crucial para a tentativa de explicar o que é chamado de o fenômeno moral das sociedades humanas, ou seja, vem do interior da própria biologia, num primeiro momento uma tentativa de dar uma resposta para a possibilidade da existência da vida em grupo, que pressupõe algum grau de cooperação e, portanto, algum grau de altruísmo. E isso se estende, né, num movimento quase natural, isso se estende para uma tentativa de explicação da existência da moralidade humana. Moralidade entendida, e isso que é interessante, moralidade entendida enquanto altruísmo. E esse movimento ele se consolida na década de 70 e é chamado de sociobiologia. A sociobiologia é essa tentativa, esse projeto protagonizado por pesquisadores da área da biologia, sobretudo, de explicar a existência de um comportamento social. E o que acontece nesse momento? Se coloca uma relação de tensão entre ciências humanas e ciências biológicas. Porque esses autores eles têm uma atitude bastante agressiva com relação aos pesquisadores da área de ciências humanas, que é a atitude de dizer: vocês até agora se preocuparam o tempo todo em explicar o que é moral, mas vocês falharam. E vocês falharam porque vocês ignoraram a dimensão biológica da existência humana. E, por acaso ou não, seja como for, é uma coincidência histórica, esse é um momento, na sociologia e, sobretudo, na antropologia, é um momento do que é chamado de determinismo da cultura. São autores que brigam por discutir o impacto da cultura como elemento quase total na formação, na constituição das individualidades. É como se houvesse uma disputa por território, uma disputa por explicações. E aí a gente tem, de um lado, autores que dizem que tudo se explica pela natureza, e de outro a gente tem autores que dizem que tudo se explica pela cultura. O que acontece nesse momento? Um diálogo que não acontece. Um diálogo que não pode ser chamado de um diálogo. A gente tem, na verdade, um campo aberto de batalha, um campo de disputa.
Então, alguns autores da sociologia e da antropologia deram um pouco o braço a torcer, aceitando a existência da dimensão biológica, mas outros, até por uma recusa às premissas da sociobiologia, se esforçaram em afastar completamente qualquer explicação que considerasse elementos propriamente biológicos, genéticos, enfim. E esse movimento durou muito tempo, né? E, curiosamente, assim, no interior da sociologia aconteceu uma outra coisa, que a moral, que sempre foi um tema importante, especialmente no momento dos fundadores, saiu de moda. Os sociólogos deixaram de se preocupar com o tema da moral, e isso passou, de um lado, a ser objeto exclusivo de preocupação dos filósofos, que os sociólogos ainda aceitavam isso como uma preocupação legítima, e, de outro lado, todo um campo de investigação na área. Eu estou chamando de ciências biológicas de uma forma muito genérica, né, que a gente pode englobar uma série de ciências distintas. E essas áreas começaram a fazer trabalhos muito interessantes sobre isso. Desde as discussões da área da biologia evolucionária, que tem muito foco nos estudos sobre a genética, bem como a área das neurociências, né? Começaram a se fazer pesquisas que se achavam que poderiam finalmente explicar por que nós agimos da forma como nós agimos e dar conta da explicação do que é uma ação moral, quais são as condições de possibilidade de uma ação moral. E aí a sociologia se deu conta que ela estava perdendo espaço, que ela tinha coisas para dizer nesse assunto, que por mais que as neurociências estivessem fazendo progressos muito importantes, elas ainda assim não tinham um certo domínio, não tinham conhecimento suficiente de outros aspectos do que a gente pode chamar de vida moral, que dizem respeito à vida, a especificidades da vida coletiva que fazem com que a moral seja um fenômeno propriamente humano e não simplesmente algo que se aplica, que a gente pode atribuir aos animais. E esse é um ponto sensível da discussão, quando se faz com que a moral seja a mesma coisa que altruísmo, ou seja, uma ação moral é a mesma coisa que uma ação altruísta, há uma incompreensão do que é o fenômeno moral do ponto de vista, vamos chamar assim, sociológico e filosófico. Desse ponto de vista, a ação propriamente moral, ela pressupõe sempre uma intencionalidade por parte do ator e a representação de um motivo. Enquanto o comportamento altruísta, nós vimos lá naquela definição, ele pode ser um movimento não consciente, não é necessário que haja uma representação, uma intencionalidade. Então, o que se colocou a primeira questão não dá para a gente aceitar os estudos feitos, especialmente pelas neurociências, porque eles identificam moral com altruísmo. Não dá, não funciona. A gente precisa entrar nesse debate para dizer que moral não é a mesma coisa que altruísmo. E aí o resultado desse movimento foi que autores da sociologia e da antropologia começaram a se inteirar do que estava acontecendo no campo, especialmente das neurociências, né, que é a área que acabou se tornando mais importante para esse diálogo interdisciplinar. E aí surgiram diversas revistas interdisciplinares, revistas com geralmente sociólogos e antropólogos que iam atrás das discussões feitas pelas neurociências para tentar incorporar esse debate nas suas discussões e também problemáticas da biologia evolucionária, sociedades de pesquisa interdisciplinar e sessões nas sociedades internacionais de antropologia e de sociologia, por exemplo, na American Sociological Association. Há duas importantes sessões, uma de sociologia evolucionária e uma outra que é a que eu sou institucionalmente vinculada, que é a área de pesquisa de altruísmo, moralidade e solidariedade social, que justamente é uma sessão dessa associação que promove esse diálogo interdisciplinar, tentando pensar as condições de possibilidade da sociologia ter uma contribuição importante nesse debate.
Bom, tudo isso assim, é um grande preâmbulo, né? Então, o resultado, o primeiro argumento que eu queria trazer é o seguinte: é importante a gente olhar para a história das ciências para entender de onde surgem essas incompatibilidades, de onde surgem essas desconfianças. Eu gostaria de propor que a gente pensasse um pouco sobre a moralidade como objeto, né, como objeto que permite essa investigação interdisciplinar e pensar as consequências, os desafios implicados nesse esforço. É apenas um mapeamento bastante preliminar, mas que já nos dá algumas pistas dos principais obstáculos e de que maneira, né, não sei o quanto vai ser possível avançar nisso, se der tempo, no final eu proponho, eu vou apresentar para vocês uma proposta de constituição de um vocabulário compartilhado, que seria uma primeira tentativa de colocar um arcabouço semântico comum para que pesquisas interdisciplinares nessa área possam, de fato, ser bem-sucedidas. Então, a moralidade como objeto, ela nos permite recuperar essas tensões de longa data entre ciências biológicas e ciências sociais. Ela permite uma abordagem multidisciplinar, porque justamente a ideia de compreender a moral como um fenômeno complexo, tanto a moral enquanto algo encarnado no comportamento individual, quanto a moral existente de forma objetiva num grupo social, e chamar a atenção sobre a importância desse estudo, que ele é um estudo, em princípio, descritivo, né? Mas a maneira como se faz essa descrição, a maneira como se compreende o que é a moral, se ela é equivalente de altruísmo ou não, ela é uma coisa que tem consequências normativas importantes. Então, de modo geral, quais são os principais obstáculos que se precisa remover para que um estudo desse tipo seja minimamente possível, um estudo interdisciplinar? O primeiro são as desconfianças mútuas, né? Esse pré-conceito que a gente tem logo de partida. O segundo que é um problema sério, que se der, eu vou avançar um pouquinho, é pensar a dicotomia entre altruísmo e egoísmo como se fosse uma dicotomia rígida e insuperável, né? Muitos dos problemas de vocabulário, muitos dos problemas na hora de se pensar mesmo a pesquisa, decorrem dessa concepção dicotômica. E a terceira é a inexistência de uma heurística, né, de conceitos comuns que permitam a gente ter certeza que está falando da mesma coisa. Então, em relação às desconfianças mútuas, claro, é uma generalização bastante tosca do cenário, é evidente que a coisa não é nem de longe assim, mas algumas coisas que se sobressaem de forma mais nítida, né? No geral, ouvindo comunicações e lendo textos sobre o assunto. Por parte das neurociências, uma coisa que torna o diálogo complicado é a ideia de que a mente não existe, ou a mente não pode ser conhecida. O que importa é compreender o cérebro. E aí a gente já coloca uma barreira, porque tanto a filosofia quanto a sociologia consideram a existência das representações como algo real. Então, quando você nega a realidade disso, o diálogo não tem como avançar. Ou seja, é basicamente dizer, aquilo que vocês discutem não existe, ou não é importante, ou não é possível de ser conhecido. Então, ali a gente já tem uma primeira barreira. Com relação à biologia, que eu estou tendo como foco principalmente a biologia evolucionária, em particular, ainda mais a sociobiologia, há uma recusa de aceitar a autonomia da cultura, ou seja, como um universo simbólico que independe do seu ancoramento natural, biológico. E, em algumas vertentes, a ideia de que tudo, afinal de contas, se resume ao gene. A gente tem, por exemplo, os trabalhos do Richard Dawkins como um divulgador da cultura, né?
há uma controvérsia se ele é um pesquisador que realmente pode ser levado a sério ou não, mas ele resume bem uma certa postura que, em última instância, resume toda a explicação à existência dos genes e da intencionalidade, da necessidade do gene se reproduzir. O gene como uma instância fundamental do movimento evolutivo. E, por parte das ciências sociais, é a recusa contrária, é a recusa de se aceitar a dimensão genética como uma dimensão relevante, a fisiologia e a teoria da evolução, por razões históricas. Né? De novo, essa recusa ela tem a ver lá com questões lá do início do darwinismo social. E aí, essa atitude contrária quer dizer que tudo se resume à cultura e a natureza não importa. Né? Como se, sei lá, por via da educação, por via de processos culturais, fosse possível anular completamente a influência de fatores biológicos. Então, entender a moral como um fenômeno complexo é entender como a moral é, de alguma maneira, o resultado de tudo isso. Né? Ela tem um ancoramento na fisiologia, ela tem um ancoramento no meio, a cultura é importante, a vida representativa, a mente, ela é importante, componentes genéticos de cada indivíduo são importantes na capacidade ou na incapacidade de diferentes indivíduos de agir moralmente. Mas eu gostaria apenas, agora, nesse momento, de enfrentar a segunda tensão, né, que é a dicotomia entre altruísmo e egoísmo. A gente começa pela discussão do altruísmo porque ele, na verdade, ele é o foco das discussões. Né? A grande questão é a seguinte: nós somos altruístas ou nós somos egoístas por natureza? A discussão, a determinação dessa resposta pressupõe que a gente saiba, então, o que é o altruísmo. E aí a gente se debate com o primeiro problema conceitual e lógico. Tem basicamente duas grandes vertentes, cada uma delas com várias microvertentes, né? Mas uma é a chamada vertente do altruísmo hard e a outra é a do altruísmo soft. A ideia do altruísmo hard é a ideia de que só pode ser considerado realmente altruísmo uma ação que consiste em negar a existência, negar as minhas próprias vontades, o meu próprio ser em nome de outro, de modo que eu não posso sentir sequer prazer, sequer vontade de... eu não posso me beneficiar de modo algum pelo ato de autossacrifício. Então, pressupõe uma abnegação total e completa por parte dos indivíduos. No caso do altruísmo, e o problema disso seria a gente conceber uma moralidade em que certos indivíduos são plenamente abnegados. Do outro lado, o altruísmo soft, ele é aquele altruísmo em que eu até abro mão de algumas coisas, mas eu tenho algo em retorno, nem que seja o prazer de ter feito alguma coisa pelo outro. E a ideia é, ora, isso não é altruísmo coisa nenhuma, porque, na verdade, eu tenho uma motivação egoísta, ou seja, eu tenho algum prazer, então não tenho uma situação de altruísmo puro. A ideia que está por trás disso tudo, que eu gostaria de salientar, é que, na verdade, pensar se nós somos egoístas ou altruístas é, na verdade, um debate que não leva a gente muito longe. Então, a ideia de pensar que toda ação ela é sempre altruísta e sempre egoísta ao mesmo tempo, em diferentes graus. Porque eu tenho o tempo todo um ego que age e um ego que age, quando a gente fala de ação social, um ego que age levando o outro em consideração. E isso já pressupõe uma representação do outro no nível da minha consciência. De modo que, quando eu ajo representando o outro na minha consciência, eu já não sou um indivíduo isolado. Tem algum grau de altruísmo, ou seja, de me colocar para fora de mim mesmo. E a outra dicotomia a ser superada é a dicotomia entre o social e o biológico. Basicamente, a ideia de que a moralidade, do ponto de vista do indivíduo, ela não é algo que se cria em cima de uma tábula rasa, ela não é
cria em cima de uma folha em branco. Por outro lado, o que o indivíduo é enquanto ser moral também não é simplesmente a manifestação da sua natureza individual, ou seja, não tem a ver com simplesmente a maneira como ele nasceu. Tem a ver com processos complexos de socialização pelos quais ele passa, que desenvolvem mais ou menos um certo tipo de sensibilidade com relação aos outros indivíduos e que também lhe fornece conteúdos mentais específicos. E esses conteúdos mentais específicos, essas representações, fazem com que ele seja encorajado a agir numa direção ou outra. A ideia é que é o seguinte: esse estudo complexo ele pressupõe que o ego seja estruturado de modo a considerar que o indivíduo, que cada um de nós, é o resultado de um conjunto de motivos psicofisiológicos que atuam especialmente no nosso nível emotivo e muitas vezes inconsciente, e também motivos morais. E motivos morais, eu não consegui passar por isso muito claramente, motivos morais têm a ver com a representação cognitiva internalizada a partir daquilo que é considerado um motivo moral por parte da sociedade, a internalização dessas representações, ou seja, é uma ação mediante a representação de alguma coisa que interage com essas emoções e com essas inclinações. Então, entender a dimensão, a maneira como cada um desses dois sistemas de coisas operam, seria a principal tarefa de um estudo interdisciplinar. Só para concluir mesmo, a ideia é que isso pressupõe que a gente conceba o indivíduo não mais de forma dicotômica, mas de uma forma complexa. Então, o ego, a gente propõe que, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista do indivíduo, a gente tem 4 inclinações possíveis, né? Um ego empático, que é aquele que sente a dor do outro como se fosse a própria. Um ego simpático, que consegue se colocar no lugar dos outros, ainda que não sinta com o outro. O ego apático, que é aquele para qual o outro não diz nada, o outro é indiferente na obtenção daquilo que eu desejo. E o ego antipático, que é aquele para o qual o outro é importante na medida em que eu tenho prazer com o sofrimento do outro. E aí a sociedade, por outro lado, ela pode agir de modo a encorajar ou suprimir esses diferentes comportamentos. Então, cada tipo de ego tem um tipo diferente de interação com diferentes tipos sociais. Então, eu não vou desenvolver mais isso, se for possível, depois no debate a gente continua, mas é a ideia de que reconhecer a história das tensões implicadas na interdisciplinaridade é uma condição fundamental para que a interdisciplinaridade no presente, na compreensão dos vários fenômenos de forma complexa, seja possível. Você conferiu a segunda parte da conferência Interdisciplinaridade e a História da Ciência. Obrigado pela companhia e até a próxima!